44 de volta nesta última segunda-feira de 2024, que está terminando, infelizmente, com muita gente endividada, viu? Aliás, 8 em cada 10 consumidores retornam para os cadastros aí de negativação menos de um ano após pagarem uma conta negociada, por exemplo. Esse índice é do CNDL, que é a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e também do Serviço de Proteção ao Crédito, que é o SPC Brasil. Esse indicador mostra que em novembro desse ano, do total aí de negativações, 81% são de devedores reincidentes, ou seja, pessoas que já estavam endividadas, conseguiram tirar o nome aí do vermelho e voltaram então a ficar com o nome negativado. Sobre isso, a gente conversa agora com a Merula Borges, ela que é especialista em finanças da CNDL, fala conosco sobre esse índice. Merula, boa tarde, bem-vinda ao Estúdio CBN. Olá, boa tarde a todos. Bom, Merula, por que quem estava endividado fez um esforço ali para limpar o nome, tirar o nome do vermelho, volta a ficar nessa situação? Falta planejamento financeiro ou tem a ver com o nosso momento econômico mesmo aqui no país? É uma soma, é um conjunto de fatores, né? Tanto tem a questão econômica, que com juros altos fica mais difícil fechar as contas no final do mês. A gente tem pessoas que negociaram no momento com os juros mais baixos e agora com a dívida atrelada à Selic tem os juros um pouco mais caros, comprometendo uma parte maior do orçamento. Tem uma questão também de inflação, com a inflação que está um pouco mais alta, principalmente na inflação dos alimentos, fica mais difícil fechar as contas básicas do mês. E tem também a questão de organização financeira, já que a gente tem mais de 60% dos consumidores que faz algum tipo de acordo para tentar sair da inadimplência, mas não cumpre esse acordo e acaba retornando para o cadastro. Até esse intervalo, né, Merula, entre uma dívida e outra é curto, segundo o levantamento que foi feito por vocês. Esse intervalo entre o vencimento de uma dívida para outra é de 75 dias, ou seja, depois de 2 meses, um pouquinho a mais ali, que a pessoa conseguiu tirar o nome do vermelho, ela volta a ficar endividada. Então, muitas vezes a pessoa faz a renegociação, como você disse, não consegue encaixar aquela parcela no orçamento? Sim, quando a gente pergunta para o consumidor se ele vai fazer o pagamento das suas dívidas nos próximos 3 meses, ele diz que sim, mas ele também afirma que se fizer isso, vai comprometer o pagamento das suas contas básicas. Então, é um sinal de uma falta de planejamento, já que se a parcela do acordo comprometer o pagamento das contas básicas, esse acordo não vai ser cumprido e aí a pessoa volta para a situação de inadimplência. Então, é preciso tomar cuidado com essa negociação, não só para sair da inadimplência, mas também para permanecer fora dela. Aí o endividado, né, Merula, fica entre a cruz e a espada, porque se não renegocia, continua com o nome negativado, tem uma série de impactos por isso, e se renegocia, muitas vezes não consegue pagar uma conta básica ou deixa de pagar a renegociação para conseguir se manter, né? Então, para essas pessoas que estão com esse orçamento tão apertado, qual que seria a dica de organização financeira para conseguir pagar a dívida e, ao mesmo tempo, conseguir ali ficar dentro do orçamento? A gente sabe que quando o consumidor está com uma dívida em atraso, ele perde o sono literalmente, fica desesperado para tentar quitar a dívida e realmente a negativação do nome traz prejuízos para a tomada de crédito para o consumidor, mas apesar de todo esse contexto, o consumidor precisa também, às vezes, esperar um pouco mais, fazer um planejamento melhor, fazer um levantamento completo da dívida, traçar boas estratégias, às vezes até pedir ajuda quando necessário, para conseguir fazer um planejamento realizável. Sair da situação de inadimplência e retornar depois não resolve o problema. Então, às vezes, realmente é preciso esperar um pouco mais, apesar de todo o prejuízo que tem a negativação do nome. Agora, falando do perfil, né, dos endividados, Merula, a gente tem hoje 41% da população adulta inadimplente aqui no país, segundo o levantamento aí feito por vocês. Então, qual que é o perfil desse adulto hoje que está endividado? Esse perfil é bem distribuído aí entre homens e mulheres, apesar do valor da dívida ser maior entre os homens e
a idade fica ali entre 30 e 39 anos. É uma idade onde normalmente o consumidor está num momento mais ativo do trabalho, né? E a possibilidade de crédito é um pouco maior. E também tem uma situação de comprometimento de renda, às vezes, um pouco maior nessa faixa etária, já que tem ali o financiamento imobiliário que está ativo, o financiamento de veículo, os custos com a criação dos filhos, de matrículas escolares, material escolar, enfim, todos esses custos acabam deixando o orçamento um pouco mais apertado, e aí a chance de ter algum imprevisto e ficar devendo quando esse imprevisto vem é um pouco maior nesse grupo. E a gente está terminando o ano, né, Merulla, com muita gente aí endividada, como dissemos no início. Inclusive, em novembro, caiu o número de brasileiros que conseguiram quitar as dívidas, uma queda de 7%, também segundo os dados desse indicador. Final de ano, a gente sabe que tem aqueles gastos, né, com presente, com viagem, muitas vezes, gastos imprevistos aí, que envolvem, né, a rotina do consumidor. Mas para quem está nos ouvindo, tá aí nos últimos dias, né, de 2024, não quer terminar o ano endividado, tem alguma opção ainda para esse consumidor conseguir fazer alguma renegociação a tempo? A gente sabe que no final do ano agora tem um apelo maior pelo consumo, os presentes de final de ano. Em compensação, no início do ano tem também dívidas novas, né? O IPTU, IPVA, matrícula escolar, material escolar. Então, é realmente priorizar o pagamento das dívidas, não ceder às tentações, usar da criatividade na hora de fazer a ceia de final de ano agora, né? A ceia da virada. E aí, realmente, dividir aquilo que for, dividir o prato para não ficar tão caro para todo mundo. Então, usar da criatividade ali para realmente não ficar nessa situação de inadimplência. No final do ano, a gente, historicamente, costuma ter uma queda no número de inadimplentes, justamente por conta dos valores extras que entram, de 13º, de trabalho temporário, mas a dica é realmente para priorizar a dívida, porque a gente está com uma taxa de juros alta, deve continuar com esse número de inadimplentes alto para o próximo ano também. Devem vir novos aumentos da taxa de juros, então a situação ainda é complicada, exige cuidado para que a gente não tenha um aumento ainda maior no número de inadimplentes. Agradeço a Merulla Borges, ela que é especialista em finanças da CNDL, a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, falando com a gente sobre essa estatística aí de inadimplentes nesse final de ano. Merulla, muito obrigada mais uma vez pela participação. Uma boa tarde para você. Uma boa tarde, muito obrigada. Muito obrigada. Agora, 2h52, a gente faz um intervalo bem rápido, já volta com mais informações.